Bom dia a todos. Como parte da disciplina Bioprocessos e Biotecnologia Ambiental, venho apresentar a atividade proposta pelo professor Edgar Silveira Campos para a apresentação de um bioprocesso. O bioprocesso escolhido por mim e Yara de Fátima Braga foi a fitorremediação. Por definição, a fitorremediação é o uso de vegetais e micro-organismos a ele associados como instrumento para contenção, isolamento, remoção ou redução da concentração ou toxicidade de contaminantes em meio sólido, líquido ou gasoso. E de que forma esses vegetais podem atuar? Eles atuam de forma direta na remoção, imobilização e transformação do poluente, ou então de forma indireta, atuando na melhoria das condições do ambiente. Os processos que ocorrem durante a remediação, ou seja, os mecanismos pelos quais a remediação vai ocorrer, são a fitodegradação, fitovolatilização, a fitoextração, fitoestabilização e fitoestimulação. Estes processos eles podem ocorrer de forma isolada ou o mais comum é que ocorram em cadeia. O primeiro processo, a fitoextração. Na fitoextração ocorre a absorção do contaminante e armazenamento no tecido vegetal, sem degradá-lo. Ou seja, não ocorre a transformação do contaminante, apenas o armazenamento. A fitoextração é realizada por plantas hiperacumuladoras, que são plantas que conseguem absorver e armazenar um elemento em concentração maior que a concentração dele no solo. E essas plantas acumulam até 100 vezes mais que uma planta comum. Esse mecanismo ele é mais utilizado para a remoção de metais em solo. Dentro desse processo, ocorre também a risofiltração, que é a imobilização ou acumulação dentro ou sobre as raízes. E ocorre em baixa concentração, em ambientes com baixa concentração de metais em água, ou seja, normalmente é com o cultivo hidropônico que ocorre. As raízes elas se desenvolvem e aí esses contaminantes eles ficam absorvidos, quer dizer, grudados nas raízes, ou eles são absorvidos e armazenados pelas raízes. Aqui são alguns exemplos de fitoextração. As plantas hiperacumuladoras, que são a mostarda da Índia e a canola, que são da mesma família, que é a brassica, tem a alfafa e o girassol. Outro mecanismo é a fitotransformação ou fitodegradação, na qual o poluente sofre bioconversão no interior da planta ou em sua superfície, passando a formas menos tóxicas. Isso pode ocorrer a partir da produção de enzimas que as plantas liberam, e aí ocorre a transformação na superfície, ou então a planta absorve o contaminante e metaboliza ele dentro da própria planta. Esse mecanismo ele é mais utilizado para remediação de produtos orgânicos. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos, como a transformação do tricloroetileno pela planta do gênero Populus. A planta ela transforma o tricloroetileno e utiliza o carbono para o crescimento dos tecidos e espelha o cloreto pelas raízes. Já os N-alcanos, que são propanos, metanos, butanos, pentanos e etanos,
eles podem ser transformados principalmente por plantas de feijão, milho, uva, noz e pera. Como ocorre essa transformação? Os alcanos, eles são transformados inicialmente em álcoois primários, depois em ácidos graxos, depois na acetil-CoA e depois em vários compostos. Outro exemplo é a produção de enzimas, como a desalogenase, que catalisa a degradação de compostos clorados, e a nitroredutase, que degrada o TNT, o trinitrotolueno. Outro processo é a fitovolatilização, que é a remoção de poluentes por meio da volatilização destes. Essa volatilização ela pode ocorrer pela biodegradação na rizosfera ou depois da passagem pela planta, em que o poluente ele passa de forma original ou transformada, e ele é absorvido pela planta e depois ele é transpirado pelas folhas. Nesse mecanismo, o contaminante ele é totalmente removido do local. Ele é volatilizado e disseminado no ar. Ou seja, ele passa de uma forma mais contaminante, por estar mais concentrado em um ambiente, e ele é diluído no ar, ele é disseminado no ar. Esse mecanismo ele é mais utilizado na remoção de contaminantes em lençol freático. Nesse processo, a água, as raízes das plantas são lançadas em maior profundidade e elas funcionam como uma bomba de sucção, influenciando o fluxo da água que percola ou do lençol freático, e ela absorve a água juntamente com o contaminante e depois transpira ela volatiliza nas folhas. Alguns exemplos é o choupos, que é do mesmo gênero do pópulos, que é utilizado na degradação, na fitodegradação. E o choupo, ele retira do solo 0,10 metros cúbicos de água por dia. Outro exemplo é o algodão, que retira do solo 1,3 metros cúbicos de água por dia. Nesse processo, o importante é a escolha de plantas que, além de resistentes, elas tenham um nível muito alto de transpiração. Alguns exemplos podem ser a volatilização do selênio, na forma de gás selênico, e a volatilização do mercúrio por plantas geneticamente modificadas. Essa volatilização do mercúrio, ela só ocorre por plantas geneticamente modificadas. A fitoestimulação. Na fitoestimulação, a presença da planta e os exudados das raízes estimulam a degradação microbiana dos contaminantes. Ou seja, os exudados eles servem de alimento para o crescimento dos micro-organismos, dando condições para que esses micro-organismos degradem os contaminantes. Além disso, eles oferecem a aeração, a planta oferece a aeração e umidade para o solo, para melhorar essas condições para que os micro-organismos atuem. E esse mecanismo ele é mais utilizado na remoção de contaminantes orgânicos e organometálicos. Um exemplo são as raízes da amoreira, que exudam fenóis e estimulam o crescimento dos micro-organismos, como os alcaligenes, eutrófos, Corynebacterium,
a Pseudomonas putida, que degradam o PCB, que é o bifenil policlorado, e o PAH, que são os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Fitoestabilização. A fitoestabilização é a estabilização física ou química do poluente. Na fitoestabilização, a presença da planta evita a erosão do solo e lixiviação de poluentes. De que maneira? A vegetação cobre o solo, reduzindo o impacto da água e do ar diretamente no solo, evitando a erosão e o carreamento dos contaminantes junto com o solo. A planta também contribui para a umificação e lignificação do contaminante. Na umificação, a planta oferece matéria orgânica para a produção do humus e enzimas que ligam os contaminantes ao humus. Já na lignificação, os contaminantes ligam-se à parede celular, sendo imobilizados. Ocorre também a mudança na solubilidade e mobilidade dos metais. Como isso ocorre? Pela estabilização do pH no ambiente. O pH influencia diretamente na solubilidade do metal. A planta estabilizando esse pH, ela estabiliza essa solubilidade ou coloca o pH a um nível que não ocorre a solubilidade, evitando a mobilidade do metal. Esse mecanismo ele é empregado principalmente para a estabilização de contaminantes inorgânicos e há uma preocupação muito grande na aplicação do método. Por quê? Há a permanência do contaminante no local e esse pode sofrer reversão, ou seja, a planta ela estabiliza o local e estabiliza o contaminante no local. Ela pode sofrer uma estabilização física ou uma estabilização química, estabilizando a forma do contaminante, porém ele vai permanecer no local, podendo sofrer reversão e voltar para sua forma contaminante e contaminar o ambiente. Para a escolha das espécies a serem utilizadas, é necessário levar em consideração o ambiente que vai ser descontaminado e o tipo de contaminante presente nesse ambiente. As principais características das plantas são a tolerância a altas concentrações do contaminante, ou seja, a planta ela tem que conseguir se fixar no ambiente contaminado. A resistência ao acúmulo de contaminante, além da planta ela se fixar no local contaminado, ela tem que ter a resistência de que a absorção desse contaminante não vai atrapalhar o metabolismo da planta ou não vai atrapalhar totalmente o metabolismo da planta e o desenvolvimento da planta. A taxa de crescimento, a profundidade alcançada pelas raízes, porque a planta ela só vai influenciar o ambiente até onde as raízes vão. A taxa de transpiração, principalmente no mecanismo de volatilização. O nível de bioacumulação, principalmente na fitoextração. E as plantas têm que ser perenes, ou seja, o ciclo de vida dela tem que ser mais longo. As folhas delas não podem cair na troca de estação, porque aquelas folhas estão contaminadas. Então, se você tiver a decência de todas as folhas, esse contaminante vai retornar ao ambiente. As vantagens da fitorremediação é a aplicação da técnica in situ, maquinário simples, não precisa de alta tecnologia no maquinário,
Baixa complexidade de operação, também não precisa muita qualificação para operar esses maquinários. E o baixo custo de instalação, ela é aplicável em áreas extensas. E a aceitação popular e a valorização da paisagem, porque a planta ela vai, vamos dizer, embelezar o ambiente e isso vai ser mais aceito pela população. As desvantagens: exige grande área para implementação, o tempo de descontaminação é longo, então é bem demorado o processo, a dependência de fatores climáticos para o desenvolvimento da planta, é aplicável apenas na área de alcance das raízes e o risco do consumo por animais, ou seja, essas plantas elas podem ser consumidas pelos animais, os animais podem acumular esses contaminantes no organismo e aí vai ocorrer a biomagnificação na cadeia alimentar. E a disposição da biomassa. Então, depois que essa planta crescer, ela tem que ser retirada e disposta em algum lugar. Ou então, ela pode ser queimada, ou dependendo do contaminante, ela pode ser usada como adubo verde, adubação. Essa foi a apresentação, muito obrigada.